tá? Sérgio Leite de Andrade. Nasci em 1953, no dia 9 de outubro, na cidade de Belo Horizonte. E fui o primeiro da família, né, a nascer em Belo Horizonte. Que a minha família é do Rio de Janeiro, tanto meu pai quanto a minha mãe. Na década de 30, os meus avós paternos se mudaram para Belo Horizonte com meu pai e com os meus tios, que eram adolescentes. Tá? E eu fui o primeiro da família a nascer em Minas Gerais. Então, eu sou o primeiro mineiro. Eu sou engenheiro metalurgista, formado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 1976. Tá? Certamente, algo que me influenciou na carreira de engenharia, além de sempre gostar da engenharia, era o fato do meu pai ser engenheiro. Tá? Então, eu convivi com a engenharia desde que nasci. Tá? E naquela época também, o número de profissões, hoje você tem dezenas, centenas de profissões. Naquela época, o número de profissões, falando de meio século atrás, era mais reduzido. Tá? Mas a maior influência foi o fato do meu pai ser engenheiro, metalurgista também. Tá? Então, eu acabei me influenciando. E não me arrependo, foi meio século de engenharia. Eu me formei no Rio de Janeiro. Tá? Em 1976. Durante os meus 3 anos na engenharia metalúrgica, tá? Eu fiz estágios de férias. Fiz estágio de férias na Uzi Minas, onde eu fiz mais. Fiz estágio de férias na antiga Cosipa, que hoje é Uzi Minas. Tá? Fiz estágio de férias na CSN também. Tá? Então eu fiz uma série de estágios de férias. No total, fiquei 5 anos sem tirar férias, porque quando eu comecei a trabalhar, fiquei também 2 anos sem tirar férias, para conhecer a indústria. Eu queria trabalhar numa indústria. Tá? Eu queria trabalhar numa empresa que produzisse. Tá? Então, a decisão, tá, dentro da minha formação acadêmica, de ir trabalhar numa indústria, veio desde o tempo que eu entrei na engenharia. Tá? Tive, na época, a oportunidade de ficar na academia, né? Mas essa era uma decisão que já estava tomada. E o meu pai era professor de engenharia, né? Era professor universitário. Mas eu, desde cedo, eu quis trabalhar na indústria. E trabalhei a vida inteira, continuo trabalhando na Uzi Minas. Né? Eu tenho, contando esses 3 anos de estágio, eu tenho meio século de presença na Uzi Minas. Tá? E nesse meio século, ocupei diversos cargos. Tá? Desses 50 anos, tirando 3 anos que eu ocupava mais funções de analista no centro de pesquisa, foram funções executivas. Tá? Hoje eu estou na minha 15ª posição na Uzi Minas. Tá? Então dá uma média aí de 3 anos e 3 meses, né, por posição, como se eu tivesse trabalhado em várias empresas. Né? E se pegarmos a estrutura da Uzi Minas hoje, né, a estrutura estatutária da Uzi Minas, eu praticamente trabalhei em todas as áreas. Eu só não trabalhei diretamente ligado à diretoria financeira. Né? Mas eu tive durante toda a minha carreira, e a essência da minha carreira é metade industrial, metade comercial, e 6 anos como CEO e depois presidente do conselho, né? Eu tive muito contato com a área financeira. Então eu tive a oportunidade de conhecer a fundo a empresa. Tá? E dentro da Uzi Minas nós temos, desde 2008, uma mineração. Tá? E a mineração, durante muitos anos, eu fui presidente do conselho da mineração Uzi Minas. Então o meu envolvimento profissionalmente com siderurgia e mineração sempre foi muito grande. Né? Uma vida, né? E durante 45 anos trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sexta. Tá? Curti todos os fins de semana, curti todos os feriados. Não sou workaholic, longe disso, mas sou focado. Se eu estou aqui com você, eu estou 100% aqui com você. Tá? Tem 2 telefones celulares aqui, um em cada bolso. Você não vai ouvi-los tocar, mas eles tocam. Só que eles vibram, né? Se a minha perna tremer, é algum celular que está tocando. Mas durante 45 anos era um ritmo de 12 horas por dia, porque gostava, tá? Sempre gostei. Mas longe de ser workaholic, longe disso. Tirei todas as férias, viajei todos os feriados. Nunca vendi férias, né? Você tem aquela opção de vender 10 dias? Nunca. Sempre tirei 30 dias de férias por ano. O meu pai era engenheiro metalurgista.
E meu pai entrou para sócio da BM na década de 40, ele se formou na década de 40. Ele entrou para sócio da BM logo após a fundação da BM. E era um fã da BM, né? Eu me lembro quando era criança, eu via meu pai vir para São Paulo para os congressos da BM, que eram em julho, né? E era sempre um momento importante. Então, a minha conexão com a BM vem desde criança. Quando eu entrei na engenharia metalúrgica, né, no terceiro ano da escola de engenharia, eu já entrei para sócio júnior da BM. Então, eu sou sócio da BM há meio século, né? Participei durante esse período de muita atividade na BM, publiquei vários trabalhos técnicos aqui na BM, ganhei prêmios pelos trabalhos técnicos publicados, participei da diretoria da BM na década de 90, em dois momentos, né? Há 30 anos atrás, tá? E participei durante muito tempo do conselho da BM. Eu agora estou no segundo mandato como presidente do conselho de administração da BM. Então eu sou um entusiasta da BM. A BM, para mim, ela tem um peso estupendo, né? Tá? Tem duas associações no Brasil que são muito importantes para mim, são da área ligada ao aço, né? No caso da BM, mais ampla, porque é metalurgia, materiais e mineração. E a outra instituição é o Aço Brasil, tá? Onde eu também estou no conselho há mais de 15 anos. Tá? Sou vice-presidente do conselho diretor e estou assumindo pela segunda vez a presidência do Aço Brasil. Tá? Então, são atividades que me dão muita alegria e satisfação de ver a realização. Uma instituição como a BM, né, tem um peso na geração, na difusão do conhecimento técnico nessas três áreas que ela abrange, estupendo, né? A BM promove cursos o ano inteiro, a BM tem publicações. Nós agora estamos lançando, na próxima BM Week, 3 livros. Um deles é uma coleção de outros 3 livros, né? Então a BM tem uma atividade técnica extremamente importante. E o nosso país precisa de gente preparada, precisa de gente capacitada, né, para nós fazermos esse país crescer cada vez mais. O Brasil ainda cresce muito aquém do que poderia crescer, né? E a BM tem um papel estupendo, né? Nós estávamos agora numa reunião preparando a BM Week 8, né? E é impressionante você participar de uma reunião dessa. Tinham mais de 40 pessoas voluntárias, tá? São pessoas que trabalham pela BM sem nenhum ganho monetário, sem oferir nada. Trabalham porque gostam da BM, conhecem a sua importância e eles agregam valor à BM, né? Então, nessa reunião, a gente acaba se energizando. Ao invés de investir energia, você ganha energia, né? E a BM é uma instituição. Nós, ano passado, fizemos na BM Week 7 uma homenagem aos voluntários. Que a BM, a grande força da BM são os voluntários. Tem uma equipe profissional altamente competente, tem uma diretoria de primeiro nível, tá? Mas o nosso time de voluntários, e ano passado nós homenageamos os voluntários, são mais de 300 pessoas, tá? Que voluntários, todos profissionais, que voluntariamente se dedicam à BM. Isso é muito bacana, isso é realmente... Então eu sou um fã da BM, sempre fui, adoro a BM. A mineração, a metalurgia, né, e a própria área de materiais são essenciais na vida das pessoas, no dia a dia, tá? O aço, por exemplo, está presente em tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo. Se você for analisar, em tudo tem aço, tá? Nessa nossa estrutura dessa nossa poltrona tem aço, tudo na vida tem aço. Nossas casas, nossa mobilidade urbana, nosso lazer, tá? E o aço, como os outros metais, vem do minério, que uma vez tratado e processado, gera os metais, assim como os materiais que estão junto com os metais participando. Tudo é feito pelas pessoas e para as pessoas. Tudo é feito para o bem-estar, tá? Então, o futuro de mineração, metalurgia e materiais é um futuro pelos próximos séculos. Evidentemente, vai havendo modificações, novos produtos vão sendo desenvolvidos, novos processos vão sendo desenvolvidos. Hoje, nós estamos atravessando principalmente na indústria do aço, mas eu diria que, de uma certa forma, dentro da própria metalurgia e na cadeia de valor ampliada, né,
que é o desafio da descarbonização. Tá? Nós temos realmente que chegar no nosso planeta em 2050 num processo de neutralidade de carbono. Tá? Então esse é um grande desafio da indústria do aço, é o desafio da descarbonização. Processos tecnológicos ainda estão em desenvolvimento, mas já existe muitas alternativas para você reduzir a pegada de carbono no aço que é produzido. Tá? O Brasil hoje tem uma emissão de gases de efeito estufa dentro da área da indústria do aço menor do que a média mundial. Tá? E todas as empresas estão trabalhando nesse campo. A tendência daqui para frente, nos próximos 26 anos, até chegarmos em 2050, que é a data alvo, né, de toda a humanidade, para caminharmos para a neutralidade de carbono, a indústria está avançando e já está avançando. Né? Todas as nossas empresas, que são empresas modernas, tá? E o Brasil é um produtor, nós estamos entre os 10 maiores produtores de aço do mundo, nós somos o 9º, né? Então nós temos um protagonismo importante mundial, nós temos uma indústria desenvolvida, a nossa mineração está entre as maiores do mundo. Tá? Então o papel do Brasil, o papel da mineração, da metalurgia dos materiais é extremamente importante na vida humana. Agora nós temos que avançar junto com os novos desafios de bem-estar, de meio ambiente, de preservação do planeta, e estamos fazendo isso, né? Todas as empresas. A arte, ela é extremamente importante na vida humana, tá? No aprimoramento das pessoas, da sensibilidade humana, do prazer de apreciar as obras de arte, da satisfação de ver as obras de arte sendo criadas por pessoas realmente de um talento excepcional. Então a arte está presente na vida humana desde os primórdios, né? A gente vê muito em escavações aí, estamos sempre encontrando obras de arte, inscrições em rochas, né? Então a arte está presente na vida humana. Tá? Então nós temos, né, que cada vez mais incentivar a criação artística, trazê-la principalmente para os nossos jovens, para que eles possam crescer apreciando a arte em todas as suas manifestações. Tá? Então, todo o trabalho que se faz no país e no mundo em termos de arte é um trabalho extremamente importante. Nós fomos muito felizes aqui na BM, que aqui era a sede operacional da BM, né? Nós fomos de uma felicidade muito grande num momento em que nós estávamos revitalizando a BM, tá, de criar a Casa de Metal. Tá? A Casa de Metal é algo excepcional, tá? E eu diria que está cada vez assumindo uma posição de maior protagonismo, e é com muita alegria que a gente vê jovens vindo aqui conhecer a Casa de Metal e tomar contato com os metais, que, como nós já comentamos aqui, são essenciais na vida humana. Então, na minha visão, eu considero a arte, né, em todas as suas manifestações extremamente importante, né? A Uzi Minas é uma das maiores patrocinadoras de atividades culturais no Brasil, né? Em Minas Gerais está entre os primeiros, né? E isso desde a década de 90. Nós temos um Instituto Uzi Minas, né? Que foi um dia Instituto Cultural Uzi Minas, hoje rebatizamos como Instituto Uzi Minas, e nós fazemos investimentos muito fortes em toda a parte cultural. Né? E nós, em 2021, nós demos um passo muito importante. Tá? Na época eu era CEO da Uzi Minas, eu fui CEO de 2016 a 22. Tá? Peguei toda a parte da pandemia. Tá? E nós tínhamos um monumento histórico em Ipatinga, que era muito importante, propriedade da Uzi Minas, que era o Grande Hotel, que foi construído ainda na época da construção da Uzi Minas, e operou como hotel durante muitos anos. Mas as estruturas prediais vão ficando mais obsoletas em termos da modernidade que vem nos hotéis, e teve um momento que esse hotel acabou fechando. E esse prédio ficou desativado muitos anos. Tá? E em 2021 nós tomamos a decisão de reativá-lo. Reativá-lo transformando num centro de memória Uzi Minas. Tá? E está belíssimo, né? E cada vez mais, hoje é uma atração
cultural e de lazer na cidade de Ipatinga. Agora, o mais bacana é que, simultaneamente, nós mudamos de sede em Belo Horizonte. Nós saímos de um dos ícones prediais de Belo Horizonte, fomos para uma sede mais adequada à realidade da empresa, né? E principalmente na nossa sede em Belo Horizonte, nós tínhamos um acervo cultural de obras de arte que eram usados basicamente como peças de decoração. Então, quando nós desmontamos a sede, que era uma sede de 6 andares, né? Só para você ter uma ideia, era uma sede de 6 andares, cada andar com 800 metros quadrados de área disponível, tá? E nós reduzimos a área de real utilização da sede, nós reduzimos de 84%. Então, nós desmontamos a sede. No momento que nós desmontamos, nós começamos a catalogar as obras de arte. Catalogamos 332 obras de arte, tá? Hoje eu diria para você que a Uzi Minas é o maior colecionador particular de arte moderna e contemporânea de Minas Gerais, tá? Na Casa de Memória nós temos expostas 95, 96 peças dessa coleção, tá? E ocupamos já uma área grande, né? E as outras peças estão lá, você realiza mudanças, realiza trocas, é um acervo de 332 obras de arte. E esse ano nós fizemos a primeira exposição da nossa coleção, de parte da coleção, tá? Dessas 332. Foram mais ou menos 50 obras de arte, obras magníficas. Nós fizemos uma exposição na Casa Fiat, no circuito da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Eu fui lá na abertura e ficou também magnífico, né? Então e essas peças foram sendo, eu não vou nem dizer colecionadas, porque elas não eram colecionadas, elas não eram adquiridas para fazer parte de uma decoração. Elas foram adquiridas ao longo de 60 anos para decorar a sede, principalmente a sede da Uzi Minas, tá? Quando nós tivemos que desmontar e não tínhamos mais espaço, é que nós descobrimos que nós éramos um dos maiores colecionadores de arte moderna e contemporânea de Minas Gerais, colecionador privado, tá? De arte moderna e contemporânea. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava entrando, eu gosto muito do espaço aqui, nos 4 andares que nós temos aqui, nós estamos trocando a exposição aqui, né, que acho que vai inaugurar no fim de semana, né? Então, essa dinâmica é sempre importante. E cada vez que eu venho aqui, tem alguma coisa nova sendo exposta, né? Eu sou um amante da arte, né? Porque ela contribui para a sensibilidade humana. Sensibilidade humana com as próprias pessoas, né? Porque não tem nada mais importante que as pessoas, tá? Ano passado, Silvio, eu completei 70 anos de idade e celebrei com muita alegria os 70 anos, tá? E eu recebi uma homenagem, não pelos 70 anos, uma outra homenagem em Ipatinga, tá? Ano passado, tá? E no meu discurso, ao receber essa homenagem, eu comentava, né? Eu estou completando 70 anos, né? E fiz, em função de chegar aos 70 anos, uma reflexão na minha vida. E a reflexão é uma reflexão muito simples, mas de uma profundidade importante, que é o seguinte: eu perguntei a mim mesmo, né? O que de mais importante eu fiz em 70 anos de vida, tá? E eu respondi para mim mesmo, né? E nesse dia eu tornei público, né? Uma resposta que era também recente, né? Foi uma reflexão dos 70 anos, tá? E o que de mais importante eu fiz na minha vida foi dar atenção às pessoas e cuidar da nossa gente. Então não tem nada mais importante do que você cuidar das pessoas, dar atenção às pessoas, tá? Procurar apoiar e ajudar as pessoas, tá? Porque tudo que existe é pelas pessoas e para as pessoas, tá? E são as próprias pessoas que fazem, né? Então não tem nada mais importante que as pessoas. E a arte ajuda isso. A arte, ela tem essa... Eu sou totalmente a favor dessas leis. Nós usamos fortemente, como eu comentei com você, na Uzi Minas. Estou dando exemplo da Uzi Minas, porque é onde eu estou, tá? Desde a década de 90, principalmente para estimular, tá, o florescimento cada vez mais de atividades culturais nas áreas onde nós operamos, tá? Para você ter uma ideia, Uzi Minas, nós somos 5 empresas, operamos em
em 5 estados brasileiros, em 13, 14 cidades, com operações. Né? Então, nós investimos o máximo que nós podemos, nós utilizamos o incentivo fiscal na sua totalidade, sempre. Tá? Então, nós geramos uma massa, né, que, evidentemente, oscila em função de cada ano, né, mas eu diria você varia entre 50 a 100 milhões de reais por ano. Varia nessa faixa, que é um volume bastante significativo. E nós investimos maciçamente nas comunidades onde nós operamos. A principal comunidade é em Ipatinga, né? Temos também aqui em Cubatão, na Baixada Santista. Então, nós apoiamos o florescimento, tá, de jovens, né, no campo da cultura, tá, e apoiando as iniciativas e dando sustentação para que eles possam, no futuro, seguir em frente, né? Então, eu acho que o incentivo tem que ser usado com esse foco.